Fala pessoal, no meu perfil aqui no Instagram eu estou sempre comentando sobre as repercussões cardiovasculares do uso de esteroides anabolizantes em doses suprafisiológicas. E hoje eu vou mostrar para vocês 4 casos de pacientes que eu atendi para vocês verem de fato, na prática, como que isso acontece. Vamos lá. O primeiro paciente tem 42 anos, nunca tinha feito uso de nenhum fármaco anabólico e há um ano atrás começou a fazer o uso de dose assim, suprafisiológica, porém nada muito abusiva. Eu vou para vocês terem uma noção, quem entende, é uma dose de uma ampola por semana, uma ampola de deposteron por semana. Começou a fazer esse uso durante um ano, né, o uso contínuo, e não tinha nenhuma alteração cardiovascular. Depois de um ano de uso, fizemos toda uma avaliação completa, ele chegou para mim para eu avaliar e veio aí com uma disfunção diastólica do tipo 1, que é uma disfunção em que o coração começa a ter dificuldade de fazer o relaxamento para poder se encher de sangue e poder bombear o sangue. Então isso aqui é um início de uma lesão cardiovascular, uma lesão cardíaca, uma insuficiência cardíaca que pode progredir posteriormente para uma doença mais grave. O segundo caso é de um paciente de 35 anos que também estava fazendo uso por um ano e pouquinho de esteroide anabolizante em dose suprafisiológica. Esse aqui já chegou a usar doses um pouco mais elevadas, chegou a fazer uso de estanozolol, chegou a fazer uso de 2 ampolas por semana, mas nada também próximo a que um bodybuilder, por exemplo, usa, né? Depois de um ano de uso, não tinha nenhuma alteração cardiovascular antes e desenvolveu aumento de átrio esquerdo, hipertrofia do ventrículo esquerdo, que podem ser em decorrência do treinamento, tá? Mas o que chama a atenção é uma redução aí, limítrofe, né? Do desempenho do ventrículo esquerdo, ou seja, a função do ventrículo esquerdo está no limite inferior da normalidade, caminhando também para uma insuficiência cardíaca. E também refluxo mitral. Você tem uma insuficiência mitral associada a esse aumento cardíaco. Então são lesões cardíacas, comprometimentos cardiovasculares causados, induzidos pelo esteroide anabolizante. É a miocardiopatia induzida por esteroides. Esse outro paciente, 39 anos, histórico de abuso de fármacos esteroides anabolizantes ao longo de muitos anos já, pelo menos aí 10 anos de uso, vários ciclos, uso contínuo, já fez uso de outros fármacos como GH, enfim. Então ele já é um histórico um pouco mais rico em relação ao abuso e, né, veio e fez um ecocardiograma que veio alterado, veio para eu avaliar e aí eu pedi uma ressonância pensando em alguns diagnósticos diferenciais, mas aí vieram, né, um aumento das câmaras cardíacas, que pode ser em decorrência do treinamento, sim, o treinamento de musculação pode causar isso é fisiológico, mas função sistólica biventricular reduzida, ou seja, os 2 ventrículos estão com a função comprometida. Isso é típico da miocardiopatia induzida por esteroide, né, que vai causar essas lesões cardiovasculares. E também tem aqui, ó, um realce tardio miocárdico, né? Esse realce tardio nada mais é do que uma cicatriz no coração, uma fibrose no coração, uma lesão cardíaca, que pode sim ser também causada pelo abuso dos fármacos anabólicos. Então, também isso aqui é a descrição da miocardiopatia induzida por esteroides, tá? E o quarto e último paciente, 40 anos de idade, esse fisiculturista também com um histórico bem rico de uso de fármacos anabólicos, GH, uso de outras substâncias, né? E veio aí para a gente avaliar com aumento de ventrículo esquerdo, com hipocinesia do ventrículo, ou seja, o ventrículo está tendo dificuldades, redução da sua contratilidade e função sistólica reduzida, já um quadro de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, refluxo aórtico, refluxo mitral e disfunção diastólica tipo 1, uma disfunção de relaxamento, aquela dificuldade que o ventrículo tem de relaxar para poder entrar sangue dentro do coração, né? Então é um quadro franco de insuficiência cardíaca secundária à miocardiopatia induzida por esteroides anabolizantes, tá? Então, mais do que ficar só falando, eu estou mostrando aqui para vocês na prática casos que eu atendo toda semana de usuário de esteroide anabolizante
apresentando lesões cardiovasculares, muitos desses inclusive assintomáticos, sem saber que tinham uma doença, e uma doença que tem um potencial de ficar muito grave, né? Além disso, pode predispor à ocorrência de arritmias e morte súbita. Do nada o cara está fazendo seu treino ali e tem uma parada cardíaca e morre. Pode causar também infarto, porque esse coração é um coração doente, um coração que está aumentado, é um coração cuja a demanda metabólica muitas vezes é mais alta e sofre mais, então o risco de isquemiar e infartar é maior. Então, são alterações que causam mais risco para esse indivíduo. Muitas vezes ele nem sabe que ele tem, ele nem foi informado sobre esse risco e muitas vezes não sente nada, então ele acha que está tudo bem, sem não passar uma avaliação. Por isso que eu sempre falo, tem uma avaliação adequada com um médico especialista. Também é importante dizer que esses indivíduos estão sendo já tratados adequadamente e que os quadros já estão começando a ter uma melhora, já começam a ter alguma reversão já, né? E também isso é muito importante, iniciar o tratamento precocemente. Quanto antes iniciar, melhor a evolução.